Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Assertividade nos processos seletivos. Líder, qual tem sido a sua participação em processos de recrutamento e seleção da empresa em que você atua? Para você que me acompanha, você sabe que nós falamos sobre liderança. E liderança é a mesma coisa em qualquer empresa, de pequeno, médio, grande porte, porque nós estamos falando de liderança de pessoas. E as coisas que acontecem numa pequena empresa vai acontecer na maior, talvez com uma proporção um pouco mais elevada. Algumas coisas mais latentes numa empresa, um pouco menos, no caso, menos latentes em outra, enfim. Tem algumas diferenciações, mas as coisas que acontecem em todas as empresas acontecem aí no cotidiano, de segmentos diferentes, então é totalmente aplicável. No tema de hoje, qual que é a diferenciação? Numa empresa de um porte maior, nós sabemos que há departamentos mais definidos pela quantidade de profissionais que existem ali. E dentre esses departamentos, nós encontramos o departamento de recursos humanos, que lá dentro nós encontramos as sub-áreas, os chamados de setores, que dentre eles é a área de recrutamento e seleção, uma equipe preparada para contratar profissionais para todas as áreas da organização. Numa pequena, qual que é a diferença? Muitas vezes, se é uma empresa pequena, depende da quantidade, mas às vezes é o próprio empresário que vai fazer essa contratação, ou não, ele é o empresário, mas ele já tem algumas contratações ali. Dentre as contratações tem um líder e ele que fica responsável por essa contratação. Então, dentro desse processo de recrutamento e seleção, numa empresa pequena, o líder está totalmente ligado a esse processo. Numa maior, qual que é a orientação em que muitas empresas fazem? É envolver o líder no processo pelo qual ele está buscando o candidato e pelo qual ele está participando das etapas. Claro que o líder tem outras responsabilidades no dia a dia, não conseguirá passar por todas as etapas, mas a orientação é que ele esteja presente em algumas e acompanhando todo o processo quando não presente diretamente. Porque, no final das contas, a decisão tem que ser dele, porque é ele que vai trabalhar com esse profissional diariamente, que precisa gerar os resultados lá, juntamente com a sua equipe. E a minha orientação qual é dentro desse aspecto, né? E algumas falhas que a gente percebe dentro dessas questões. Eu sou super a favor do que indica o QI, né? Vocês abrirem espaço para os profissionais serem indicados, está tudo certo. No entanto, esse profissional indicado ele tem que passar por todas as etapas como os demais, para ser de forma justa e também para vocês conhecerem, saberem se essa indicação realmente se refere a alguém que pode estar aí numa futura contratação dentro da organização. Nós temos que saber fazer isso de uma forma muito adequada. Eu vejo algumas empresas, somente por indicação, eles fazem uma pequena entrevista, um bate-papo e logo já contratam. Muitas vezes sem se certificarem que aquele profissional é o mais preparado. Então, isso se torna preocupante. Um outro processo também que eu vejo como falha são algumas empresas que não usam outras técnicas de processo seletivo. Eu sempre digo, eu afirmo que a entrevista é a melhor técnica de processo seletivo. É a que melhor vai fazer com que vocês conheçam os candidatos. No entanto, não deve ser a única ferramenta a ser utilizada. Vocês devem usar outras formas também para saber se aquele candidato é o mais preparado para aquela vaga que vocês estão ali contratando. Nós temos aí, por exemplo, entrevista, provas, nós temos também dinâmicas em grupo, testes, existem várias formas e a partir desse momento que os candidatos estão passando por essas etapas, isso vai chegando a um nível onde vocês terão ali 3 candidatos mais preparados, podendo escolher qual está realmente mais apto para aquela vaga. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm participado diretamente desses processos? Vocês sabem quais são as competências que aquele cargo exige? Que são competências, é tudo aquilo que o profissional precisa ter de competências técnicas, o que ele deve saber e o que ele deve fazer no campo do trabalho, ou seja, o que ele tem que saber executar, tem que ter já como habilidade desenvolvida, e quais são as competências comportamentais, o que ele deve apresentar no dia a dia em relação às atitudes. Eu sei perfeitamente que nós não temos bola de cristal, né? Nós vamos falhar no processo também, algumas contratações não darão certo, mas esse erro, na verdade os erros serão muito menores quando o processo ele é feito de maneira assertiva. E para isso vocês precisam saber o que a vaga exige e se apegarem às competências, porque afinal essa contratação ela terá sucesso a partir do momento que vocês contratarem alguém que está preparado e que essa pessoa no dia a dia vai poder gerar os resultados que vocês tanto precisam, né, no cotidiano e que fiquem um bom tempo na organização. Falar que ele vai ficar para sempre, né, é uma utopia, não há essa necessidade. Mas nós temos que fazer com que ele fique o máximo de tempo possível, enquanto ele estiver lá, que ele tenha entrega, que ele tenha resultado. E muitas vezes os resultados não acontecem por falta de uma contratação assertiva. É contratado muitas vezes pessoas
que não têm engajamento, comprometimento, responsabilidade, muitas vezes nem preparo para realizar aquelas tarefas. Então, a minha indagação de hoje para vocês é: qual tem sido a sua participação e se vocês estão buscando as competências necessárias para essa vaga? Nós nos vemos no próximo quadro. Até lá! Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levnin. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. GPO.net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Gávea Pousada. Dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Tecnoplus. É mais, é plus, onde você estiver. Pierucci Studio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Ótica Feres. Que lindo seus olhos aqui. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. Frango de grife. Aqui, o sabor é melhor do que o cheiro. Canil Whiter. Criamos as melhores raças de Chihuahua e Spitz alemão para que ele se torne o seu melhor amigo.